noite. Na aula de hoje, vou fazer uma revisão breve sobre conteúdo que costuma cair na B1. Vou deixar vocês com as principais questões, né? Porque essa disciplina ela é muito organizada. Então, ela não inventa muito. Então, ela sempre coloca as mesmas informações. Ela pode mudar até a ordem das questões, mas ela sempre coloca as mesmas perguntas. Vamos lá. Meu nome é Esther, professora de Biologia, atuando no suporte à imunologia. Número 1. Com relação ao sistema complemento, responda. Letra A. O sistema complemento pode iniciar sua ativação pela molécula C3, MBL, C1, QRS, sendo que cada uma dessas moléculas, caracteriza o início de uma das vias do sistema complemento. Concorde ou discorde das afirmativas abaixo e justifique a sua resposta. Você precisa sempre saber que todas as três vias têm a molécula C3 como complemento. Vamos dizer o seguinte: a molécula C3 ela une as três vias: a via clássica, a via da lectina e a via alternativa. Porém, ela pode começar com outras moléculas. Item 1. A via iniciada pela molécula C3 está associada à imunidade adaptativa. Discordar. Por quê? Porque a via alternativa iniciada pela molécula C3 está associada à imunidade inata, pois o glutamento de OS se liga à hidroxila de proteína de açúcar. Isso aqui é um modelo de resposta. O que ele quer que você saiba? Ele quer que você saiba que, no caso da via clássica e a via das lectinas, elas só atuam na imunidade adaptativa. Já a imunidade inata, a via alternativa pode ser iniciada, principalmente porque ela usa uma outra estrutura para iniciar, por isso que ela é chamada de via alternativa. Ela usa uma molécula que inicia de outra forma. É tioéster. O complexo indígena de corpo se liga ao MBL e inicia a via clássica do sistema complemento. Discordar e justificar que o MBL se liga a carboidrato na superfície do patógeno, inicia a via das lectinas. E ainda justificar que a molécula C1-QRS se liga à porção FC de anticorpo, do anticorpo IgM e do anticorpo IgG. Inicia a via clássica. O anticorpo é como se fosse uma etiqueta que marca a célula que tem que ser destruída. O anticorpo ele é produzido e liberado pelo linfócito T de bola, tá? Então, como o linfócito T de tatu observa a etiqueta naquela célula, ele já sabe que ele precisa carrear, ou seja, transferir uma série de células para aquela região para destruir os micróbios, aquela célula específica, tá? Porque normalmente quando ela marca aquela célula, é que a célula está com um defeito ou um micróbio que precisa ser eliminado. Item 3. O complexo C1-QRS, ao ser ativado, inicia via associada à imunidade inata do sistema complemento. Discordar e justificar que a molécula C1-QRS se liga ao anticorpo caracterizado a via clássica do sistema complemento e está associada à imunidade adaptativa. B. O sistema complemento apresenta. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sistema complemento, explicar ele bem detalhadinho, porque ele é muito complicado. Por que ele é complicado? O sistema complemento, como o nome diz, a gente sabe que nós temos imunidade inata, que é aquilo que a nossa natureza já nasce com ela, e adaptativa, que vai crescendo aos poucos. Imagine que você, aos 2 meses um mês de nascimento, você tem poucos anticorpos. Tudo que você recebe é do leite da mãe enquanto você é amamentado. Aí você me fala, Esther, eu conheço alguém que não foi amamentado pela mãe. A saúde dessa pessoa está sendo garantida por imunidade inata.
Só que a imunidade inata, ela demora um pouquinho para despertar a resposta imune. Então, quando a pessoa tem acesso à vacina, essa vacina vai treinando as células do corpo para ele saber destruir os micróbios. Mas quando a pessoa não toma vacina e recebe leite, o leite materno já passa esses anticorpos para aquela criança. Deixa eu só encontrar um pouquinho aqui, compartilhar com vocês uma informação que eu acho que é útil. Ó, nós temos um grupo de células que atuam no sistema imunológico, tanto em imunidade inata quanto em imunidade adaptativa. Nós temos as células da série branca, que são essas células aí, e as células da série vermelha, que são as hemácias, e a plaqueta, que apesar de ser célula, ela também tem função no sangue. Beleza. Nós temos aqui neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, célula dendrítica, linfócito T, célula lateral íria e célula linfócito B. Tá? Ó, imunidade inata. Barreira natural, elementos celulares e moléculas que passam a compor o mecanismo da resposta imune. A resposta imune inata tem início logo que o organismo é invadido, sendo a sua primeira linha de defesa. A imunidade adquirida é um conjunto de reações que passam a compor a resposta imune quando aumenta no organismo a proliferação de linfócito B e T. A pessoa só desenvolve o linfócito B e T quando tem patógeno naquele corpo. Defensina. A proteína que possui atividade antimicrobiana, sendo considerada como antibiótico natural. Essa proteína possui uma estrutura em folha aberta, que é capaz de inserir na membrana lipídica de seus agressores. Você sabe que qualquer micróbio tem uma camadinha de gordura. Essa camadinha de gordura meio que impede que um patógeno ou de qualquer ser vivo interfira na vida do outro. O que acontece? Quando isso acontece, você gera uma certa proteção do patógeno. Já essas defensinas, elas atuam como se fosse detergente. Ela dissolve a gordurinha do corpo celular para permitir que outras propriedades químicas atuem naquele patógeno e destrua ele. Essa questão de plano, a gente já falou um pouco do sistema complementar. Esse conteúdo aqui não tem sistema complemento, tem do outro que é um pouco mais complexo. Espera que eu já vou mostrar para vocês. Achei aqui super resumido. Inclusive, modéstia à parte, né? Quero ter para vocês visualizarem. Ó, o sistema complemento é dividido em 3 vias principais. A primeira via a ser descrita depende de anticorpo para sua ativação, que é a via clássica. Não depende de anticorpo para ser ativada, via alternativa. Similar à via clássica, mas não depende de anticorpo, via da negativa. O anticorpo, ele é produzido pelo linfócito B. Então, tudo que depende de anticorpo só acontece na imunidade adaptativa. Como a via alternativa não depende de anticorpo, por isso que ela tem esse nome,
ela pode atuar na imunidade inata. A opsonização, ligação de anticorpo ou componente do complemento na superfície antígena, que resulta no aumento da eficiência da fagocitose. Nós temos um grupo celular chamado fagócito, que a gente acabou de falar agora daquelas células. Tem célula dendrítica, tem o monócito, tem o fagócito, tem... Então, o que elas fazem? Ele vai lá e come, olha só, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, célula dendrítica, linfócito B, célula lateral killer e linfócito B. Então, nesse caso aqui, a célula dendrítica, célula natural killer, e tem um outro grupo celular muito importante que eu quero que vocês me digam depois, que é muito importante vocês saberem, chamado macrófago, tá? Macrófago e neutrófilo são células de imunidade inata. Eles é que atuam aqui, ó, isso que eu estou falando para vocês. Ele atua na opsonização, tá? Eles realizam fagocitose. Componente C3. Ao ser ativado, ele se desdobra em C3b e C3a, que correspondem ao fragmento maior e menor, respectivamente. Todas as vias de ativação do sistema de complemento convergem para o componente C3, que, a partir dele, segue uma via única até a ativação do último componente do C9. Ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. São várias proteínas que são ativadas. Imagine que você está lavando louça. Só que você precisa botar uma quantidade. Imagine que você está lavando 10 pratos, 10 copos, 10 facas, 10 garfos e 5 colheres. Uma gota de detergente não consegue lavar isso tudo. Uma gota de detergente tradicional, só se for detergente super concentrado. Então, conforme você vai lavando a louça, eu faço assim, eu boto uma quantidade de detergente na esponja, molho um pouquinho, faço e lavo a louça. Depois eu passo água. Por quê? Porque isso economiza água e evita a contaminação de detergente. Mas conforme você vai passando o detergente, vai reduzindo a concentração na esponja. Então, você tem que liberar mais, botar mais detergente. Isso significa cada númerozinho. C1, C2, C3, C4, C5. Cada letrinha, ele potencializa a função antimicrobicida de uma dessas vias. É pela ativação espontânea do C3 que se inicia a via alternativa do sistema complemento. Sem o componente C3, nenhuma das vias funciona. Ele é um ponto de ligação entre elas. Tá? Isso é muito importante vocês saberem. A via alternativa do sistema complemento ativa-se diretamente na superfície de muitos patógenos, ou seja, ela pode atuar imediatamente após a entrada do patógeno no organismo hospedeiro. Essa via alternativa, ela responde à pergunta que eu fiz inicialmente. Como que uma criança que não toma vacina ou como que uma criança que não é amamentada consegue sobreviver? Porque a via alternativa, ela ajuda o corpo a sobreviver. Porém, essa criança continua estimando cuidado. Por isso que é necessário, quando possível, que a criança tome vacina, para treinar o corpo a lutar contra os patógenos. Vamos lá, via clássica. A ativação da via clássica do sistema de complemento se inicia pela ligação do primeiro componente da via, que é o C1, e do domínio CH4, CH2 e do IgG, ou dos domínios CH3 e do IgM, que estejam ligados a um antígeno qualquer, ou seja, formando imunocomplexo. Em humanos, o IgM e as subclasses IgE1 e IgE3 são imunoglobulina que fixam o complemento de forma mais eficiente. Aí você me fala, o que é imunoglobulina, Esther? Imunoglobulina é a mesma coisa que anticorpo. É aquele etiquetinha que marca a célula que tem que ser destruída. Ela só marca a célula que prejudica o corpo. Prosseguindo. Via das lectinas. A via das lectinas é a última das vias de ativação do sistema de complemento a ser descrita.
Essa via basicamente consiste numa forma distinta de ativar os componentes C2 e C4 da via clássica. A ativação dessa via se inicia com a ligação das lectinas presentes na circulação a resíduos de açúcar dos micro-organismos. Proteínas que podem se ligar especificamente carboidrato à superfície celular. Vocês sabem quando vocês estudaram biologia celular, quando vocês estudaram biologia celular, vocês aprenderam que existe uma estrutura chamada glicoproteína para proteger a parte externa da bactéria. Abaixo da glicoproteína tem uma camada lipídica. Então, para chegar na camada lipídica, você tem que atravessar a glicoproteína. Então, as lectinas se ligam a esse açúcar da glicoproteína para destruir o patógeno. Então, ele desestabiliza, como se ele quebrar. Imagina uma bola de futebol furada. É praticamente isso. Ele fura a bola de futebol e penetra no núcleo para destruir o patógeno. Principal função do sistema complemento: promover a fagocitose dos organismos, que induz a ativação do complemento, induzir inflamação, induzir a lise daqueles organismos. Os fragmentos peptídicos resultantes da ativação do sistema complemento, C5A, C4A, C3A, induzem inflamação aguda pela ativação de mastócitos e neutrófilos. Mastócitos são macrófagos ativados no tecido. Quando ele está no sangue, ele é macrófago. Quando ele está no tecido, ele é mastócito, ele se transforma. Neutrófilo é aquela célula de defesa que vai lá e conduz o patógeno para o sistema circulatório acessório, que a gente chama de sistema circulatório linfático. Todos esses três peptídeos, C5, C4, C3, aqui, ó, podem se ligar a mastócitos e induzem sua degranulação, liberando mediadores vasoativos, tais como histamina. O que é degranulação? Vou mostrar uma coisinha bem legal para vocês. Vou tentar aumentar um pouco a imagem para vocês entenderem o detalhe. Olha que imagem linda, maravilhosa. Tá vendo essas bolinhas escuras dentro do neutrófilo, dentro do eosinófilo, dentro do basófilo? Isso são grânulos. Aqui no monócito é azul escuro, dá para ver, mas tem um monte de bolinha aqui. Quando essa célula chega perto do patógeno, ele solta essa granulação. Imagine que você está assistindo aquele filme Street Fighter. Tem aquele filme não, tem filme Street Fighter, mas tem videogame Street Fighter. Então tem o Sub-Zero, tem o Scorpion, eles são ninjas. Então, sendo ninja, ele joga a estrela de ninja para atacar o seu oponente e matar. É como se ele abrisse aquilo ali. Dá para saber a idade mais ou menos que eu tenho, né, pelos comentários que eu li. Dá para você pegar essa célula, ela se abre e joga cada um daqueles grânulos como se fossem pequenas bombinhas para destruir o patógeno. Isso que é degranulação. É extravasar o citoplasma para que dentro desse cada grânulozinho destrua o patógeno. Beleza? Agora voltando. Vou parar um pouquinho a gravação para não ficar muito